Um livro bom, bom de verdade, ele conta a verdade sobre o personagem. Um livro ruim acaba contando a verdade sobre o seu autor. E é com essa frase de Gilbert Chesterton que nós damos início ao nosso encontro de hoje. Bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento dos personagens. Hoje nós vamos enfatizar aqui como é que eles nascem, de onde brota, qual é a ideia. Afinal de contas, sem os personagens não dá para ter uma boa história, né? Então, nós falamos na aula anterior a respeito do que é protagonista, antagonista. Se você não viu, volta lá na aula, entende direitinho essa questão de antagonista, protagonista, para você ficar sincronizado comigo aqui na aula, tá? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a gênese do personagem, isso é como nasce um personagem. Então, como eu já disse, tem que ter em mente que uma história sempre será sobre um personagem e, logicamente, sobre as suas aventuras, né? Sejam lá quais forem. Então, pense um pouco sobre algum livro, para você entender bem, que você tenha lido na infância, não agora, contemporânea, mas algum livro que você tenha lido aí há anos e anos atrás. Repare numa coisa. Se você pegar um livro que você leu lá quando era criança, você lembra da trama? Talvez um pouco. Você lembra do início da história? Para quem eu perguntei, disse talvez. Você lembra do final? Mais ou menos. Agora, olha que pergunta interessante. Você lembra do personagem principal? Aqui não tem jeito. E por que isso aconteceu? Porque o autor conseguiu fazer com que o personagem fez com que você se identificasse com o personagem. Então é maravilhoso isso, né? No final das contas, essa é a tarefa do autor. Criar personagens que sejam admirados, amados, odiados, não importa. Há um personagem que teve a capacidade de desenvolver um sentimento, seja ele qual for. Nós já falamos sobre conexão emocional lá no começo do curso, mas vale a pena reforçar, né? Afinal de contas, um personagem vão, né, que não desperta nada, nenhum sentimento em ninguém, vai fazer com que a história seja um fracasso, né? Se você quer alguns exemplos aí de personagens que despertaram um sentimento profundo em você, com certeza um desses nomes aqui você deve se lembrar. No caso, olha, Branca de Neve, Sherlock Holmes, Alice no País das Maravilhas, Darth Vader. E olha que Darth Vader é o vilão, hein? Coringa, né, por sua vez aí o Batman. Então veja, nem sempre você lembra do começo da história, ou da trama em si, ou do final da história, mas você lembra muito bem do personagem. Então, se é assim, vamos trabalhar para criar personagens que façam com que o leitor se conecte. Tá? Então, nós vamos reforçar bastante isso hoje. E para isso acontecer, é muito importante que o teu personagem ele tenha um passado. Pode parecer besteira, mas tem muita gente que começa a escrever um livro e aí quando se dá conta, começa um personagem adulto já ali, e aí quando acontece alguma situação lá na frente, no meio da trama, algum obstáculo, o autor acaba ficando perdido, por quê? Porque não sabe como aquele personagem vai reagir. Mas é óbvio, o autor acabou não fazendo um trabalho de conhecer o seu personagem. Ah, mas como assim conhecer se eu estou inventando ele? Ora, que ótimo, é verdade. Está inventando, então já que é para inventar, vamos inventar direito, né? E para inventar direito, você tem que começar pelo passado do personagem. Você tem que mostrar. Você sabe onde seu personagem nasceu? Sabe se ele teve traumas na infância? Como que ele se relaciona com as pessoas? Como se relaciona com a família, com os amigos, no trabalho? É o tipo de pessoa que cooperava ou era mais isolada? Olha, vamos pensar o seguinte: isso não precisa aparecer na história. Nem todos os detalhes do passado dele precisam aparecer. Mas você precisa conhecê-lo. Porque se você não conhecer o passado do personagem, vai ficar muito difícil você narrar como é que ele reage diante das situações. Vão ter muitas situações, obstáculos, muitas aventuras. E para você saber como que o teu personagem vai reagir, é muito importante você saber de onde ele veio, né? Como ele viveu. Hoje, o que você faz hoje, as decisões que você toma hoje, todas elas são baseadas no que você viveu. Se tem algo que você não faz, certamente você não o faz
porque você aprendeu que aquilo não era bom. Ou se há algo que você faz frequentemente, são rituais, certamente são rituais que foram inspirados em eventos que você também já viveu. Então, por que não usar isso com os personagens? Para criar um bom personagem, você tem que conhecer o passado dele. E é lógico, conhecer o passado dele é dar voz ao personagem. Você não precisa se preocupar com a ideia de, nossa, eu que estou criando o personagem, eu não sei o passado dele. Lógico que não, ele não existe, né? Afinal de contas, eu vou ter que criar ele. Mas vamos pensar assim, eu vou te recomendar um questionário, tá? Eu vou colocar aqui também embaixo da aula, mas eu vou narrar aqui para você algumas coisas básicas, tá? São mais ou menos 30 itens que, se você responder esse questionário, vai facilitar muito a sua vida. Lembrando, você não precisa nem responder todas as perguntas e nem necessariamente colocar tudo no livro. Não é essa a ideia. Nós já sabemos que no início da história você apresenta o personagem. Você não precisa apresentar tudo. Aliás, você não é obrigado a apresentar nada dele no começo. Somente como ele pensa, age ali no presente. Né? Você pode mostrar uma situação ou outra. Não precisa mostrar o passado dele. No entanto, você precisa conhecer. E para conhecer o seu personagem, vamos lá ao questionário. Então, eu quero dar algumas ideias para você de perguntas que você pode responder. Faça a lista, copie a lista aqui embaixo da aula, mas só dando uma repassada rapidamente. Coisas básicas, como por exemplo o nome do seu personagem, tá? A idade. Mesmo que você, porventura, não, mas esse nome aqui não é um nome legal, não. Mas coloca lá, tá tudo bem. De repente, se você inventar um nome mais bacana lá para frente, entra como sobrenome ou acrescenta, enfim, não se preocupa com isso. Uma das perguntas também é apelido, né? Então vai ficar fácil aqui para você vir depois daqui, se for o caso, revisar. Então, perguntas como o nome do seu personagem, qual o nome dele? Qual a idade do seu personagem hoje? Seu personagem tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Olha que bacana. Se você fez um personagem que está com 50 anos, tem 50 anos aí para descobrir o que que ele viveu, como que ele se comportou durante esses 50 anos, tudo que aconteceu entre ele e a família dele, nos relacionamentos, enfim. Seja lá como for, é muito importante você ter isso em mente. E uma outra pergunta, outras perguntas, né? Você pode colocar também a descrição física, no geral, tá? Como é que é? Moreno, loiro, morena, loira, né? Se for uma personagem feminina, masculina, como eu disse, com a idade, a aparência física, se é a pessoa esbelta, mais fortinha, como é que é? Então, procura descrever. E sei que pode parecer esquisito, mas se você fechar os olhos e perguntar, e aí, como você é? Tipo assim, deixa a imagem entrar na tua cabeça. Pensa num personagem, deixa a imagem dele entrar aí, só descreva o que você está vendo. De repente você queria fazer um personagem todo esbelto, mas o que você está vendo é um personagem meio esquisitinho. Descreve ele. Dá liberdade, dá voz pro seu personagem. Né? Uma outra coisa que você pode fazer também, responder a seguinte pergunta, seria a quarta pergunta: cidade onde vive, o estado, o país, o planeta, tá? Porque não é necessariamente sobre uma cidade real, né? Procura colocar o nome da cidade, se for real, você pode usar o nome real, por que não? Você pode inventar o nome de uma cidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aqui na lousa uma sacada que vai fazer essa história lá na frente dar um jump assim, maravilhoso. Mas por hora é isso. Vai marcando as perguntas que estão aqui na descrição e vai respondendo elas. Tem outras perguntas, tipo de casa, vizinhança, como é que são os vizinhos, onde essa pessoa cresceu, o status do relacionamento, como é, se a pessoa é solteira, casada, tem namorado, não tem namorado, né? Bota ali também, isso vai ajudar muito você lá na frente, no meio da trama. Família, dá um background ali a respeito da família, como é que são os pais, casamentos anteriores, de repente já foi casado, não foi. Cara, é uma viagem maravilhosa. Pergunta, deixa o personagem falar, sabe? Você fecha os olhos assim, imagina teu personagem ele falando pra você: eu sou casado, já fui casado. É maravilhoso, sabe? É uma caneta divina que você tem. O autor, ele tem a caneta, dentro do livro ele é Deus, está criando tudo ali. É a Gênesis, né? Maravilhoso isso. Outra coisa, outros relacionamentos. Como essa pessoa se relaciona com os homens, como essa pessoa se relaciona com as mulheres.
Outra coisa que é muito importante você ter em mente também e se perguntar, né? Isso é, se questionar o seu personagem sobre a religião, tal. Não apenas sobre a religião, qual é a religião que ele tem, mas também qual é a postura que ele tem diante da religião, né? Seja ele religioso ou não, tente descrever ali no seu questionário qual a religião dele e qual a postura que ele tem diante disso. Porque olha, lá na frente pode ter tramas que envolvem aí conflitos que pode ter a ver com religião. A gente não sabe onde a sua história vai parar, né? De repente pode ser importante ver isso. Passatempos, hobbies, que mais? Deixa eu ver aqui. Comida favorita. Teve traumas na infância? Nossa, isso aqui é extraordinário. Tenta imaginar o seguinte, não dá moleza não coloca um passado comum. Coloca pimenta nisso aí. Mostra um problema que teve na infância, mostra um trauma lá que... Mostra não, né? Responda com um trauma que ele teve na infância, porque isso pode se refletir lá na frente. Entendeu? Mesmo que eu guardado 30, 40 anos, não importa. Isso pode se refletir, isso pode ser bem usado. Então, coloca lá trauma. Senso de humor, temperamento, consideração pelos outros, como eu já citei. Uma outra coisa, como os outros veem o seu personagem. Tente imaginar as pessoas ao redor, as pessoas gostam dele, as pessoas se dão bem com ele, não gostam dele, por quê? Né? Então, responde essa pergunta de maneira livre, deixa a cabeça fluir. Por fim, coloque as ambições, coloque a filosofia de vida, procure responder qual seria a opinião dele sobre ele mesmo. Isso é bacana. Colocar, por exemplo, o que ele pensa a respeito de si. Tem a estima elevada, baixa, enfim. Pode usar isso também, isso pode ajudar muito. Outra coisa que é importante para finalizar, um traço positivo de personalidade mais marcante. Aqui é uma sacada muito boa. Todo personagem bom, isso aqui eu quero dar uma enfatizada porque tem tudo a ver com o sucesso da sua história. Quando o personagem é bom, note, todos eles têm uma característica marcante. Pode ser no comportamento, pode ser no visual. Se você, esse meu óculos aqui, ele não te lembra alguém? Pense um pouco. Né? Há quem diga que é um óculos parecido com o do Harry Potter, né? Redondinho e tal. Então é uma marca importante desse personagem, uma característica marcante. E não necessariamente o Coringa, né? Aquele sorriso. Enfim, ele já contou, inclusive uma das características do Coringa, não apenas física, é justamente o que ele fala a respeito disso. Se você já assistiu alguns filmes do Batman, você já notou que ele, para todo mundo, ele dá uma explicação diferente por ter a boca cortada. Ele diz que o pai dele foi violento, cortou com a faca. Numa outra situação ele fala que caiu não sei aonde, aí cortou. Enfim, ele inventa uma história. Então, olha, mentir sobre o evento na boca dele é uma característica, tanto quanto o próprio evento na boca, né? O próprio corte, né? Que ele tem 2 cortes na boca e dá aquela marca de sorriso perpétuo. Né? Então, uma característica marcante, um traço marcante. Procure enfatizar um traço marcante positivo e um negativo. Aqui é uma sacada genial. Acredite, isso vai ser muito útil para você lá na frente. Então, uma característica marcante positiva e uma característica marcante negativa. Para você que acompanhou aquela série Prison Break, tinha uma característica extraordinária. Se você se recorda e assistiu, se não assistiu, eu recomendo. Pelo teor roteirístico, tá? Talvez se você não se conectar muito com a história, não se preocupa não, mas o roteiro dela está extraordinariamente profissional, está bem literário, está bem legal. Então olha só, o personagem, o protagonista Michael Scofield, que é o jovem que tenta resgatar o irmão da cadeia durante todas as temporadas, né? Ele tem uma característica marcante que foi bem utilizada pelo autor, que é, toda vez que ele se vê diante de uma situação, ele não grita, de uma situação difícil, um obstáculo, ele não grita, não se esperneia, não fica nervoso, ele faz assim, ó. Geralmente ele encosta na parede, né? Ele encosta na parede assim, sabe? Então, observe, toda vez que acontece, você vai notar com atenção, todas as vezes que aparece um obstáculo, ele põe a mão na cabeça assim, olha, uma característica marcante, né? Mostra ele tentando se conter, enfim, dá para ler isso de 1 milhão de formas. É bem legal também. Muito bem. Por fim, como última questão do questionário, você pode se perguntar se os leitores vão gostar desse personagem. Sim, não, por quê?
Isto é, se vão gostar dele, a ideia é que os leitores gostem dele, então por que vão gostar dele? Ou não vão gostar dele, por que não vão gostar dele? Então, dê essas respostas, crie esse questionário, tá? Aqui embaixo da aula você vai ter todas as perguntas aqui certinhas, só dei uma repassada só para você ter uma noção. E aí, com isso, você vai ver que brota em você uma grande inspiração para qualquer situação que vai acontecer na frente, você sabe de antemão como que o seu personagem vai reagir. Tá bom? Quero utilizar uma frase aqui de William Faulkner para dizer o seguinte. Ele usa a seguinte frase. William Faulkner, ele diz o seguinte: abre aspas, começo com o personagem, e quando ele se levantar e começar a se movimentar, tudo que eu posso fazer é correr atrás dele com lápis e papel, tentando acompanhá-lo por tempo suficiente para escrever o que ele diz e faz. Viu só? Não tem nada complexo, né? Então você dá entrada no personagem, abre o personagem e começa a fazer perguntas a ele. Você vai ver que incrível é a mente humana, que incrível é a criatividade quando você começa a fazer perguntas para os seus personagens, fecha os olhos, pergunta para ele: e aí, como é que foi tua vida? Enfim, vai narrando, deixa ele se movimentar e vai narrando, vai escrevendo. Esse é o seu papel, tá bom? Como autor. Vamos lá. Então, entenda bem. Até esse ponto aqui, o que eu estou passando para você é uma forma de desenvolver a identidade do personagem. Isso é, quando você cria o passado, você está dando a ele as características e a identidade dele. Mas é muito importante você não confundir a identidade com simpatia. A identidade é uma coisa, identificação com o personagem é uma coisa. Simpatia é outra. A simpatia nasce porque o personagem sofre e o seu leitor sente pena dele. Já a identificação se dá quando, além da simpatia, o seu leitor faz seus, quer dizer, ele toma para si os objetivos e as aspirações do seu personagem. É maravilhoso isso, porque ele acaba desenvolvendo um desejo forte para que o seu personagem atinja a meta. Né? Então, ele se conecta com o seu personagem. E para que essa conexão seja boa, a gente já falou disso no começo do curso, eu quero dar uma enfatizada para dizer o seguinte: dê ao seu personagem um objetivo nobre. Depois que você elaborar o passado dele e responder os questionários, no seu resumão que você já fez do seu livro, se você acompanhou direitinho as aulas, você já está com um esqueleto do seu livro pronto. Volta lá no começo, no objetivo, segundo ou terceiro capítulo, no objetivo e aumente aquele objetivo. Olha só, agora você já sabendo como o seu personagem foi no passado, vai ficar mais fácil você falar dele, vai ficar mais fácil você apresentar ele. Como eu disse, não precisa dar tudo, mas fica mais fácil de apresentar o seu personagem. Na parte do objetivo, dê a ele um objetivo nobre, um objetivo grande, um objetivo que as pessoas respeitem. Isso vai fazer com que, sabe, as pessoas se conectem com ele e não apenas se conectem com ele como personagem enquanto verossímil, mas também com o objetivo dele. Maravilhoso, se você conseguir conectar tanto o personagem quanto o objetivo que a ele foi dado para conquistar ou para evitar, né, uma dor a ser evitada, é melhor. Tá? Então, olha só, no pior dos casos, dê-lhe um código de honra pessoal e que suponha a defesa de uma nobre causa. Legal, né? Bacaníssimo isso. E empregue detalhes sensíveis que provoquem no seu leitor sentimentos, provoquem nele emoções, para que ele passe a sentir o que o seu personagem sente. Se você conseguir isso, seu livro está garantido, sua história tem um lugar certinho na eternidade. Acredite em mim. Bom, então vamos lá. Simpatia, identificação, empatia. Empatia eu já expliquei, mas vale a pena recolocar. Simpatia você tem uma ideia, isso é, seu personagem tem uma ideia e eu sou simpático à ideia do seu personagem. Identidade seu personagem tem uma ideia, um objetivo e eu compartilho com ele desse objetivo, quer dizer, eu aposto no mesmo objetivo que o dele. E empatia eu posso concordar ou não, mas eu compreendo o objetivo dele. Por quê? Porque empatia é se colocar por trás dos olhos do seu personagem. Está aqui o papel fundamental do autor. Se colocar por trás dos olhos do personagem para ver o que ele sente diante daquilo, tá bom? O que mais? Vamos lá. Aqui falado sobre... tem alguns exemplos aqui eu quero narrar para você.
Olha só, nós somos seres emocionais. Já foi dito aqui, mas vale sempre reforçar: quanto mais verossímil o seu personagem, melhor. Quanto mais características humanas, reais, mais fácil de criar conexão. E nós, como seres humanos, somos emocionais. Na maior parte das vezes, as nossas decisões são emocionais. Observe aí até pelo marketing, né? Se você pegar aí, as pessoas não compram nada na maioria das vezes porque precisa. Elas compram porque é só hoje nas Casas Bahia, só amanhã. Enfim, quando vem aqueles gatilhos mentais, né? Então as pessoas compram. O que é isso? É emoção. Então, as pessoas compram por emoção. Então, o que podemos dizer de outras situações? As situações são semelhantes, as pessoas agem por emoção. Né? Então, se você compreender isso, o que isso vai trazer de benefício para você, é que você vai criar uma conexão emocional tão forte que vai fazer com que o seu leitor não queira realmente parar de ler, e mais, ele queira, torça e trabalhe ali na mente dele para que o seu personagem consiga. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu quero colocar aqui uma situação que eu deixei pronta aqui já, para você entender essa questão de elevar o objetivo, elevar a identificação e criar melhor conexão do seu personagem. Então, entendamos. Passo 1, dar um passado para o seu personagem, entender como que ele se comporta com essas características. Eu vou ler para você essa situação. Ó, vamos lá. Então, situação 1. Janaína brincava na calçada com a sua bola de borracha. A brincadeira consistia em arremessar contra um muro de concreto e tentar agarrar o objeto arisco que mudava completamente de trajetória cada vez que tocava em alguma superfície. No quarto arremesso, a pequena esfera azul passou por cima da cabeça da criança, que instintivamente virou o corpo e correu para o meio da rua. O barulho estridente de uma freada precedeu o baque surdo e sombrio. A bolinha bateu no meio-fio e voltou, parando ao lado do corpo inerte da menina. Isso até causa. Só que isto causa de maneira que tem muito mais a ver com criar paúria, né? Rejeição pela dor, do que necessariamente um trabalho literário. Isso é, uma forma literária de criar conexão. Agora vamos para a situação 2 para você entender e fazer a comparação. Muito bem. Olha só, dando e utilizando-se do passado do personagem. Situação 2, agora já com o passado do personagem conhecido. Olha como melhora a conexão. Vamos ver. Desde a morte de Catarina, Marcelo mudou seus hábitos. Ele chegava todos os dias antes das 6 e não fazia mais horas extras nos finais de semana. Estava decidido a criar Daniela como um pai presente e responsável. A mudança não foi nada fácil. Acostumado a passar dias e noites em operações policiais perigosas, ainda tentava se adaptar à monotonia do serviço burocrático da delegacia. De manhã, antes de sair para o trabalho, Marcelo passava no quarto de Daniela e ficava pelo menos 5 minutos acariciando os cabelos dourados e cacheados da filha. Nossa, como o tempo passava rápido. Outro dia era apenas um bebê e agora estava para completar 5 anos. Já falava coisas incríveis, parecia mais inteligente do que muitos adultos que eu conhecia. Depois que a babá ia embora, os dois ficavam a sós. Eles sentavam-se à mesa para jantar. Este era um dos maiores prazeres do pai coruja. Daniela conversava sobre o que havia acontecido naquele dia na escola e contava das dificuldades da babá em dar banho no seu cachorro. Eles riam e se divertiam, apesar de sentirem a falta de Catarina. Eram felizes, pois sabiam que era assim que a mãe desejaria que fosse. Naquela noite, porém, ele sentiu seu coração bater mais forte, quando abriu a porta da sala. Daniela não veio no seu encontro como sempre fazia. A casa estava silenciosa e ele sabia que alguma coisa estava errada. Correu para o quarto da filha, mas não a encontrou. Gritou pelo seu nome e não obteve resposta. Ao entrar no banheiro, viu Joyce a babá com as mãos e os pés amarrados e os lábios tapados. Ele sentiu um enorme calafrio. Cuidadosamente removeu a fita que impedia Joyce de falar. Eles a levaram, doutor, eles a levaram, disse Joyce com lágrimas correndo pelo rosto e a voz embargada. Quem a levou, Joyce? Antes que a babá pudesse responder, o celular de Marcelo tocou.
Ele pegou o aparelho e, quase deixando cair, atendeu. Alô? Doutor Marcelo, quanto prazer em falar com o senhor, disse uma voz forte do outro lado da linha. Desculpe, mas não é um bom momento. Marcelo o interrompe bruscamente, acreditando se tratar de algum cliente ou coisa assim. Sua filhinha é uma graça e ela está aqui do meu lado chorando. Nossa, gotas de suor brotaram na testa de Marcelo imediatamente. Quem é você? O que você está fazendo com a minha filha? Ah, agora, doutor. Parece que agora finalmente terei a minha vingança. Ele ainda pôde ouvir Daniela gritando antes de perder a ligação. Se você analisar o texto, verá que se trata de uma tragédia, evidente. O primeiro exemplo, uma criança vai para o meio da rua e é atropelada. Você se emocionou? Um pouquinho. Como eu disse, a gente tende a se emocionar, principalmente quando se trata de criança, tal. A gente até fica na verdade não é emocionado, eu diria que a gente fica chocado, né? Então, tem muita gente que usa isso em literatura, chocar, né? Eu cometi esse erro nos meus primeiros livros e é até natural. Mas olha só, a ideia não é chocar, a ideia é criar conexão emocional, para saber entender a diferença. Se você parar para perceber, você vai ver que no segundo texto brotou emoção, conexão. Olha só, você tinha um pouco do passado do personagem. Nesse caso foi narrado. E olha só, o que acontece é que você, sabendo como era a vida deles, você sentiu muito mais quando aconteceu um problema com a menina. Então não foi só uma questão de ficar chocado com uma cena violenta, né? Uma cena de acidente ou uma cena de violência. Não, você percebeu que a história vai caminhando por uma conexão que vai se criando, né? Até que chega num ponto da narrativa que você consegue causar, né, um sentimento no leitor diferente de apenas choque. Você cria conexão. Você conseguiu pegar a diferença comigo? É essa, tá? Você não tem que chocar o seu leitor. Você tem que fazer com que ele se conecte com o seu personagem, tá bom? Então, essas eram as dicas que eu tinha para passar para você nesse nosso encontro. Na próxima aula eu vou falar com você sobre verossimilhança. Isso é muito importante e merece um detalhamento, tá bom? Eu espero que você esteja utilizando essas ideias e voltando lá no seu livro. A grande sacada aqui é você está aprendendo. Hoje você aprendeu algo sobre o passado. Então volta lá no teu livro, que está lá o esqueleto montado já, e vai aplicando. Pega o teu primeiro trechinho que você escreveu de apresentação, coloca ali algo mais. Vai no segundo, coloca um objetivo mais nobre, melhora um pouco o teu objetivo. Com certeza passaram alguns dias, as tuas ideias já foram fluindo melhor. Tá bom? Desejo para você muito sucesso. Um grande abraço, a gente se vê já na próxima aula. Até lá.